Hoje a gente vai falar sobre o capítulo 9, possessão, e como eu havia comentado agora há pouco, esse capítulo ele é muito complexo. Então, o que eu resolvi fazer é que ele vai ser dividido em duas partes. E a primeira coisa que eu queria comentar é: e a possessão? Existe possessão? Porque eu já falei para vocês, a gente já estudou que dois espíritos não conseguem ocupar o mesmo corpo físico. Lembra que na hora do nascimento, o perispírito é colado ao corpo célula a célula. Então, como é que pode ter um espírito que vai se possuir o meu corpo? Mas é interessante que a gente já viu a psicofonia sonambúlica, e quando eu estava estudando, eu entendi que é mais ou menos isso que está acontecendo. É como se o espírito encarnado se afastasse e o desencarnado tomasse conta do corpo físico. Então, não é que são dois espíritos dentro do mesmo corpo, mas temporariamente dá essa impressão, né? Somente um espírito habita o corpo, a gente não tenha dúvida nisso. Mas se o espírito encarnado, se a pessoa que está passando pelo processo de obsessão for um médium, e esse médium tiver potencialidades altas e tiver com a mediunidade muito desequilibrada, que é normalmente o que acontece, a gente vai ver que o espírito que está desencarnado, o obsessor, ele vai se aproveitar de todos os sentidos do médium, né? Apesar de não ser para sempre. Inclusive, eu gostaria de sugerir uma leitura que, se vocês quiserem anotar, está na Revista Espírita de 6 de dezembro de 1863. É um caso de possessão que fala dessa senhorita Júlia, que é interessante a gente entender essas alterações que acontecem no momento de uma obsessão desse calibre, né? A gente aprende com Kardec que tem basicamente três tipos de níveis de obsessão: obsessão simples, a fascinação, em que tem uma interferência um pouco maior, e depois a subjugação. E no caso, ele depois menciona a possessão, e a gente vê Kardec mencionando possessão aí na Revista Espírita, como se fosse um degrau um pouquinho mais complexo do que a subjugação. Então, ele não coloca possessão e subjugação exatamente como a mesma coisa, né? Mas no momento de uma subjugação, a pessoa que está sendo influenciada, ela não tem mais pleno controle da sua vontade nem do seu corpo, né? Então, a gente estudando aí o livro dos Espíritos, eu quis ir pouco mais nisso, e a gente tem que lembrar muito da importância do perispírito nisso tudo, né? Então, no capítulo 9 do livro dos Espíritos, a gente estuda sobre a intervenção dos espíritos na vida corporal. E aí, na 473 fala: pode um espírito tomar temporariamente o invólucro corporal de uma pessoa viva, isto é, introduzir-se num corpo animado e obrar em lugar do outro? Ele explica: não, o espírito não entra no corpo como ele entra numa casa. Ele vai se identificar com o espírito encarnado. Como é que essa identificação está acontecendo? Está acontecendo mente a mente, perispírito a perispírito, né? Então, por sintonia mental, existe uma afinidade vibratória. E essa comunicação é feita perispírito a perispírito. Então, não é o espírito entrando no corpo da Ana, né? Identifica-se como um espírito encarnado cujos defeitos e qualidades sejam os mesmos que os seus. Um espírito não pode substituir-se ao que está encarnado, porque o que está encarnado está ligado ao corpo para a sua existência material. Então, e a gente, pelos filmes, né, de Hollywood, a gente tem aquela impressão de possessão, né, que o espírito encarnou no outro. Não. Então, acho que é bom a gente separar um pouco o cinema da realidade, do que acontece de verdade, tá bom?
Mas a impressão que a gente tem com os nossos olhos de carne, sem os olhos de clarividência, é que realmente a pessoa está possuída, né? Na 474, desde que não há possessão propriamente dita, isso é a coabitação de dois espíritos no mesmo corpo, e eu deixei isso, né? Então, a possessão seria os dois espíritos dentro do corpo ao mesmo tempo. Não, isso não acontece. Pode a alma ficar na dependência de outro espírito de modo a se achar subjugada ou obsediada ao ponto da sua vontade vir a achar-se, de certa maneira, paralisada? Sem dúvida. Isso é a possessão. Tá claro para vocês o que eu estou falando? Então, esses são os verdadeiros possessos, mas é preciso que saibas que essa dominação não se efetua nunca sem que aquele que sofre o consinta. Olha só que coisa, gente. Porque chega pessoas no centro pedindo ajuda porque estão com casos de possessão ou com casos muito sérios, que precisam de ajuda, com depressão profunda, depressão crônica, e vem pedir ajuda de gente, e a gente tem que entender que num caso desse, em que a pessoa tem um transtorno de personalidade, ela está consentindo. Aí você vai pensar, mas como está consentindo? Eu não quero isso. Inconscientemente, o seu pensamento está abrindo a porta. E aí a gente vê o poder do nosso pensamento, né? Então, sem que haja esse consentimento, aí ele fala, quer por fraqueza ou por desejo. E aí a importância do vigiai e orai que Jesus ensinou para gente, né? Então, eu só queria colocar esse ponto da possessão, lembrando que Kardec fala da obsessão, da subjugação, desculpa, da fascinação, da subjugação, e aí depois, nesses casos, e alguns, depois ele fala da possessão aí na Revista Espírita, tá bom? E também no Livro dos Espíritos, como a gente acabou de ver. Então, vamos pensar o que está acontecendo. Tem o centro espírita ali. Chegou uma pessoa para receber o atendimento. Essa pessoa está sentada do lado da mãezinha. Aí, para que André Luiz e Hilário foram para a Terra? Vocês se lembram? Era para estudar mediunidade, certo? Então, o que o dirigente da casa fala? Fala, deixa o obsessor entrar. Olha só, a preparação do ambiente, gente. Vocês acham que esse dirigente sabia o que poderia acontecer? Sim ou não? Sabia. E para poder ensinar para André Luiz e para Hilário, ele deixa o obsessor entrar, esse inimigo de passado. Aí, os guardas, então, dentro de um centro espírita, existem guardas que monitoram quem entra, quem sai. Para quê? Para que o estudo, um trabalho mediúnico não vire uma bagunça. Se a gente sabe que cada um de nós traz aí uma coleção de obsessores, já imaginou? Se entram todos os nossos obsessores, eles estão prontos para fazer um balé dentro do centro? A gente não ia conseguir trabalhar, né? Então, esses mentores, no caso, esse supervisor, o Clementino, né, ele trabalhou com seus assessores, ele chega antes com seus assessores, né? A gente viu, Clementino chegou aí 2 minutos antes do trabalho, mas os assessores já tinham feito uma limpeza na sala, já tinham colocado telas magnéticas, já tinham feito a proteção para receber todos os necessitados daquela noite. E outra coisa que eu acho que é importante a gente ter consciência é que o trabalho não começa meia hora antes. Ele começa na noite anterior. Daí, quando a gente vai para esse tipo de trabalho, de passe, a gente sempre lembrar de fazer prece, de do vigiar e orar durante o dia, ter consciência dos lugares que a gente foi, das companhias que a gente escolheu, porque a gente já está em tratamento, digamos assim, né? Então, houve já um preparo prévio de limpeza, de proteção. A gente vê que no plano espiritual tudo é disciplina, tudo é ordem.
E que existe esse controle do mentor, de quem entra, de quem sai, de quem vai ser atendido e quem não vai ser atendido. Porque sempre vai ter muito mais gente querendo ser atendida do que tempo para ser feito esse atendimento, né? Então, aí, como é que vai ser a definição de quem é ajudado? Pelo merecimento e pela necessidade, né? Pela vontade que a pessoa tem de ser ajudada, né? Ele só deixa esse obsessor entrar porque isso é uma forma de auxiliar Hilário e o André para entender um pouco mais um caso de desobsessão, né? Um caso de possessão. Nesse caso, a gente vê que é um caso de epilepsia essencial. O que significa isso? Eu fui olhar online e é interessante porque eu acabei achando um material de medicina do Brasil do começo do século XX, falando de epilepsia essencial. Então, devia ser mesmo a linguagem que André Luiz usa, que era a linguagem que ele aprendeu na escola, né? Que a epilepsia essencial é o quê? É aquela epilepsia que não existe um dano no cérebro. Então, se alguém pegar e tentar fazer uma imagem do cérebro, não vai entender, mas por que não tem um dano físico que explique uma coisa dessa? Nesse caso, a gente está vendo que é uma atuação espiritual clara, né? É, é uma prova para gente que os espíritos conseguem atuar no nosso corpo físico. Então, se a gente tinha dúvida que um obsessor podia deixar a gente doente, agora a gente já sabe que pode. Mas aí, significa que a gente está à mercê de todos os obsessores que a gente tem? Não, não tá. Porque nesse caso, a vítima fez muito mal para o obsessor, então existe uma ligação de culpa muito grande. A vítima tem uma mediunidade de provação que muitos de nós temos. Na verdade, quando a pessoa vem com muita mediunidade, sempre é por uma provação. E que ele tem que usar essa oportunidade para mudar. Então, é outra coisa que eu acho que é importante a gente refletir, porque nós somos muito bons para reclamar da dor, né? Ninguém gosta de sentir dor. E muitas vezes a dor bate na porta da casa da gente, que é para a gente acordar, que é para a gente mudar, mudar os nossos hábitos, mudar as nossas companhias, mudar a qualidade dos nossos pensamentos. Se a dor bater na nossa porta, seja dor física, seja dor moral, seja dor espiritual, o que for, a dor material, uma perda financeira, muitas vezes é aquele sacolejão que a gente precisa. A gente normalmente olha para a dor de uma forma muito cartesiana. Ah, não, eu estou colhendo o que eu plantei. Não, a gente está num planeta de provas e expiações. O que significa isso? Que existem pessoas que vêm para cá com provas, que existem pessoas que vêm para cá com expiações, que vêm pessoas que têm provas e expiações. E também tem pessoas que vêm com missões. Por exemplo, um médium como um Divaldo Pereira Franco, como o Chico Xavier, a gente tem dúvida que é um missionário, né? E todos nós, mesmo de uma forma mais simples, nos nossos lares, com as nossas famílias, somos missionários. Se eu não souber cuidar dos meus filhos, eles vão ser seres humanos que vão poder fazer mal para a sociedade. É isso que eu quero? Eu vou ser responsável por isso. Se eu não educar os meus filhos a ter amor por eles próprios e por outros, eu vou ser responsável por isso, né? Então, a gente lembrar que quando a dor vem, já que nós estamos num planeta de expiação e provas, é uma oportunidade de aprendizado. Então, vamos tirar essa coisa, sabe, pesada, do tipo, eu fiz, por isso que eu estou pagando. Não, não. Vamos olhar isso como uma chance da gente aprender, não é? Porque olha só, que mãe que pode ser que, de ser dita que é uma mãe ruim porque manda o filho para a escola? Não é ruim. Mas se falar para o filho, você quer ir para a escola ou você prefere jogar videogame o dia inteiro? O que que o filho vai falar? Eu prefiro videogame.
Mas o que é melhor para o filho? É ir para a escola ou jogar videogame? Então, é importante a gente olhar para esses fatos da nossa vida, trocando as lentes, né? E pensando que as coisas que acontecem na nossa vida são para o nosso bem, que a gente às vezes acha que não são, mas são. Bom, aí chega então essa situação. O Pedro, que é a vítima encarnada, ressente a aproximação do obsessor, o obsessor pula nele que nem uma fera, ele tem um ataque epilético. Ele, imagina que ele está numa sala, numa antessala, né, onde ele está escutando a palestrinha, e depois é que ele iria para a sala do passe. Aí, o que que acontece? Eles veem que aquela pessoa caiu no chão, né, se espatifou, como a descrição do livro. Imagina o alvoroço que está dentro lá, né, de ver aquela cena toda conturbada. Então, eles tiram aquele indivíduo, levam para uma outra sala onde tem uma caminha para ser cuidado, para não desequilibrar todo mundo. Porque todo mundo que está lá escutando a palestra já é desequilibrado, porque todo mundo é. Aí vê uma cena dessa, fica mais mexido ainda. Então, é tirar e colocar num outro lugar onde ele possa ser cuidado e não atrapalhe o processo das outras pessoas. E aí a médium a ser escolhida, quem é? É a Celina de novo. Por quê? Porque ela é a médium mais bem preparada. E o que significa ser uma médium bem preparada? É a médium que estuda, é a médium que tem disciplina, é a médium que o plano espiritual sabe que está trabalhando na sua reforma íntima, que está olhando o seu, trabalhando o seu autoconhecimento. Então, na hora do trabalho duro, eles vão pegar aquele que sabe mais, que está mais preparado. No caso dela, ela ainda tem várias faculdades mediúnicas, inclusive a sonambúlica. Lembra que ela cuidou daquele fazendeiro mal no capítulo anterior, né? Então ela vai lá e ela tá tratando essa entidade com o amor de uma mãe. Ela não, ela tá vendo que o serzinho ali tá passando por uma influenciação espiritual, tá sofrendo. Ela faz um trabalho de autocontrole para quê? Para que ela não dê passividade e ao mesmo tempo ela está conversando com aquela entidade em pensamento. E eu queria comentar, hoje aconteceu uma coisa muito interessante no trabalho de desobsessão do centro, porque eu senti que a entidade que estava vindo era uma entidade muito brava e tinha só mais uma médium me apoiando. Então eu pedi para essa médium ler em voz alta o capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu dei passividade para o espírito, que estava realmente muito bravo, e eu mentalmente doutrinei o espírito que estava bravo. Então foi interessante, eu não sei o que ele falou, só as sensações. Mas eu também achei interessante que, de alguma forma, coexistiu as duas coisas ao mesmo tempo. Eu tendo a incorporação e eu fazendo a doutrinação enquanto a outra médium estava fazendo a sustentação do trabalho. Então, é interessante a gente saber que nós, como médiuns, na hora do desdobramento, a gente tem essa capacidade ainda de inteligência. Que a gente está escutando por um ouvido o que aquele espírito está querendo falar, mas ao mesmo tempo a mente continua funcionando e a gente consegue ajudar aquela entidade também a se acalmar, né? Então, quando a gente encontra uma mediunidade em desequilíbrio como a do Pedro, a gente tem que pensar, primeira coisa, na sintonia. E essa sintonia normalmente vem da lei de atração. É fruto de erro de passado, de sofrimento. A gente vai estar atraindo para as nossas vidas hoje credores do passado, né?
E eles vão estar se afinando conosco dependendo da nossa realidade mental. Então, sem a afinidade, não vai ter essa liga. Da mesma forma que, vamos supor, que eu fiz coisas muito ruins na outra vida, horrorosas. Passei um tempão no umbral. Aí depois eu fui para uma colônia, estudei e tive meu despertamento consciencial. Legal. Reencarnei. Reencarnei e eu tô fazendo as minhas coisas direitinho. Eu não sou anjo, mas eu já dei um salto da última encarnação. Vem o obsessor, ele me achou. Aquela pessoa que eu feri, que eu fiz coisas horrorosas. Ele vai entrar na minha vida e ele vai ficar espiando, esperando uma oportunidade para ele dar o bote. Daí a importância da vigilância. Mas, se eu faço evangelho no lar, se eu procuro fazer caridade, se eu ajudo os outros, se eu estou tentando transformar os meus defeitos em qualidades, porque eu tenho vários defeitos. Eu não sei perdoar, eu sou orgulhosa, eu sou ambiciosa, eu sou egoísta, enfim. Mas eu estou enxergando isso e esses defeitos estão me incomodando. No passado, eu nem sabia que tinha esses defeitos. Depois, eu sabia que tinha esses defeitos, mas eu nem ligava para eles. Hoje, eu vejo os meus defeitos e eles me incomodam. Eu não fico feliz quando eu sou grosseira com a Célia, quando eu sou egoísta com a Mariângela. Então, eu já sei que eu preciso mudar, né? Aí o obsessor vai ficar olhando e uma hora ele cansa, ele vai embora. Agora, o que acontece se eu não mudei? Vai acontecer o que aconteceu aqui. É a chave com a fechadura. É o efeito Lego. Um vai grudar no outro. Ele tem ódio de mim, eu tenho ódio dele. Perseguição, né? Aquele circuito fechado de ódio. E aí eu tô criando o meu próprio inferno. Mas peraí, eu nem lembro que eu odiava ele. É, não lembro, mas eu tenho pesadelo, tenho insônia, fico agitado, eu tenho alteração de humor. Eu sinto pelos efeitos que existe uma interferência externa na minha vida, né? Sempre aquele que carrega a culpa vai chamar aquele que ele feriu. Isso é lei, porque está na consciência. Da mesma forma que a gente tem dentro da nossa inconsciente a lei divina, a gente tem dentro de nós a listinha das coisas feias que a gente fez. E se eu não me transformar, aquilo vai voltar atrás de mim. Quando Jesus falou, vai lá e se acerta com o inimigo antes que seja tarde, antes de doar dinheiro, antes de ter... Não, vai lá e resolve, perdoa. Primeiro perdoa, depois volta aqui. É por isso. Porque depois que a gente passa daqui para o plano espiritual, fica mais difícil ainda a gente fazer esse acerto, porque aqui pelo menos a gente tem os limites do corpo, a gente está dentro de um escafandro. No plano espiritual a gente está livre. O que a gente pensou, a gente criou imediatamente, né? E aí a gente vê essa relação entre um obsessor e um obsediado. Normalmente a gente olha para o obsessor como aquele bicho-papão, mas agora a gente está entendendo que um relacionamento de obsessor e obsediado é uma relação simbiótica, de afinidade. Afinidade boa? Não. Afinidade de dois inimigos que se odeiam. Nesse caso, a gente vê o Pedro, que foi um médico inescrupuloso, que fez um monte de coisa feia, e além disso, colocou o irmão no hospício, o atual obsessor, e casou com a esposa dele. Então, ele fez um strike de maldade. Como é que a gente pode falar para esse obsessor? Oh, não seja mal, larga ele. Quem que é mal aqui? Quem somos nós para julgar? Nesse caso, o obsessor está enforcando ele, mas está conseguindo
atacá-lo pela afinidade negativa, pelo pensamento ruim. O que que aconteceria se o Pedro mudasse a sua qualidade de pensamento? Não ia ter mais atuação. Não ia ter mais. Ia virar água e óleo. No livro dos Espíritos, tem essa pergunta 459 que é aquela uau, né? Que a gente repete e repete, né? Os espíritos influenciam os nossos pensamentos, os nossos atos? É a resposta dos espíritos. Muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que de ordinário são eles que vos dirigem. Aí a gente pensa, poxa, mas então eu sou marionete? Se eu não me vigiar, sim, eu sou marionete. Na 461, como havemos de distinguir os pensamentos que não são próprios do que nos são sugeridos? Eu ainda recebi essa pergunta, acho que foi semana passada. Normalmente, o primeiro pensamento é o nosso, mas às vezes eu tô lavando louça, lavando roupa, tô trabalhando no meu dia a dia, nas coisas de trabalho, aí vem uma sensação ruim, vontade de brigar, eu lembro de uma coisa feia que alguém fez, esse pensamento é meu? Não, não é meu. Eu não estava pensando naquela pessoa. Então eu tenho que ter consciência que não é meu. Mas como é que eu vou ter consciência que não é meu? Eu vou ter que me conhecer. Eu vou ter que estar prestando atenção nos meus sentimentos. Se eu não prestar atenção, eu não vou saber que eu não consigo julgar o que está passando por dentro de mim, né? Outra coisa, nesse caso, a gente está vendo um projeto de planejamento reencarnatório lindo, né? Então, a esposa, que fazia parte do trio amoroso, renasce como mãe para saber sublimar o amor com aquele irmão. A gente fica imaginando, no século XIX, a mulher casar com um irmão e depois com outro irmão. Deve ter sido um vexame, porque a gente sabe de casos na família aí das pessoas quase que serem desconjuradas fazendo isso. Nesse caso, é uma oportunidade de haver um perdão entre eles. Primeiro, o perdão da moça com aquele que foi o segundo esposo, sublimando o amor, e depois o perdão entre os dois irmãos. Quando a gente encarna, muitas vezes a gente acaba minimizando, não dando tanta atenção, valorizando a encarnação. E aí a gente vê uma situação como essa e a gente vê, poxa, como é que você resolve um caldo desse, não é? O ideal seria que o outro tivesse encarnado também, mas não está pronto, é tanto ódio que ele tem dentro, e de repente ele nem era uma pessoa má. E é outra coisa que a gente tem que colocar na nossa cabeça que o obsessor não é mau, é uma pessoa doente, é uma pessoa que está sofrida, que está machucada. Isso vai ajudar a gente na hora de fazer um diálogo fraterno com ele, sem tratar ele como se fosse o diabo entre aspas, né? É um sofredor, ele está sofrendo muito. E vem sofrendo há muito tempo. Nesse caso, ele está sofrendo há quase 100 anos. É muito sofrimento. Mas esse sofrimento é um sofrimento voluntário, porque se ele tivesse perdoado, ele não estava mais sofrendo. Ele está fazendo outro sofrer? Ele está. Daí a importância do nosso perdão. O nosso perdão vai liberar a nossa algema, gente. E vai mudar a nossa sintonia. E a partir disso a gente consegue agir melhor, né? Então, como é que funciona aí o processo de atuação espiritual? Que todos nós passamos. Primeiro vem essas ideias, esses pensamentos inesperados que eu comentei com vocês. De repente vem uma mudança de humor espontânea. Tem dia que é sol, tem dia que é lua, eu tô bem, de repente fico mal. Claro, tem que ir no médico para ver se não tem nenhum problema, nenhum desequilíbrio químico dentro do cérebro que está hormonal, enfim, que está acontecendo isso, certo?
E depois a gente percebe que à medida que aumenta essa atuação espiritual, a gente começa a ter alterações no corpo. Tenho dor de cabeça, tenho tontura, tenho dor na barriga, eu tenho taquicardia, eu tenho depressão, eu tenho ansiedade. Quando o Divaldo fala que essa é a década da depressão e que essa vai ser a década onde mais vai ter suicídio, que o suicídio vai ser o número 1 de causa-mortes, vocês acham que isso está ligado, tá ligado à obsessão? Claro que tá. Por quê? Porque se o pensamento é vida e a pessoa que está desequilibrada não está olhando o seu pensamento, ela fica doente. E ela vira alvo fácil, talvez para os seus próprios obsessores, ou ele simplesmente entra na faixa, né? Então, essa é a importância, mais uma vez, da gente conhecer, reconhecer se o pensamento é nosso ou não, porque a gente está mergulhado num mar de pensamentos. E num planeta de expiação e provas, esses pensamentos são mais pesados do que bons. Então, fica muito fácil para a gente sintonizar com porcaria, se a gente não se vigiar. E semelhante atrai semelhante. Quando a gente está no plano espiritual, numa colônia linda, é mais fácil a gente conseguir vigiar e entender isso. Mas aqui, não. É um esforço diário, né? Na pergunta 471 do Livro dos Espíritos. Quando experimentamos uma sensação de angústia, de ansiedade indefinível ou de íntima satisfação, sem que lhe conheçamos a causa, devemos atribuí-la unicamente a uma disposição física? Quer dizer, é só do corpo isso? É quase sempre efeito da comunicação que inconscientemente entrais com os espíritos. Ele está falando aqui, gente. Que é influência espiritual? Ou a influência que você teve durante o sono. Daí a importância da gente saber lembrar de rezar antes de dormir. Porque na hora que a gente está dormindo, o nosso corpo voa, fica preso por um fiozinho no corpo espiritual, né? E aí a gente encontra e faz o que a gente quiser. Encontra com o que a gente quiser e faz o que quiser. E então, lembrando que a atuação começa na mente, altera a mente e vai dar as alterações do corpo. E eu achei isso tão forte, essa alteração do corpo, né? E a gente já falou de algumas aí, dor de cabeça, da ansiedade, da depressão, dor de barriga, taquicardia e tal. Mas aqui, olha só, o doente trazia agora a face transfigurada por indivisível palidez. Os músculos jaziam tetanizados e a cabeça exibindo os dentes cerrados. Mostrava-se flectiva para trás, enquanto os braços se assemelhavam a dois galhos de arvoredo quando retorcidos pela tempestade. Então, a gente vê aí claramente a atuação de um processo obsessivo de alto grau e o efeito do corpo físico. Então, a alteração da saúde é real e pode levar à morte. A gente tem que ter essa consciência, dependendo do caso em questão. E aí, dependendo, se o espírito, num nível desse, falar para o moço, pula da janela, ele não pula? Ele pula. Isso significa que ele está sozinho? Não. Os benfeitores estão ali tentando ajudar. Mas e a sintonia? André Luiz fala para a gente também da mudança da tonalidade da pele. Isso é outra coisa que a gente pode prestar atenção. Muitas vezes a gente sente calor nessa aproximação de espírito nas bochechas, nas mãos, nos lóbulos da cabeça, lateral, frontal. Tem uma alteração de respiração. E ele fala, inclusive, aqui no relaxamento das esfíncteres. Então, quer dizer, além de tudo, relaxou e ele fez xixi e cocô ali, tadinho. Então, nesse caso, ele estava sendo uma vítima que estava sendo controlada completamente. Ele tinha perdido total controle
dos seus sentidos e da sua mente. Ele não conseguia falar. Muito triste. Então, para refletir. Então, a gente estava falando aí dessa subjugação ou possessão, né? Então, eu acho que é importante a gente entender que não são dois espíritos dentro de um mesmo corpo. É simplesmente a ligação mental que está dando porta, brecha para esse tipo de influência pesada. Que se a gente trabalhar nossa reforma íntima, o nosso conhecimento e principalmente o nosso perdão, então quando estiver fazendo prece, perdoai os nossos inimigos, assim como nós perdoamos, né? Aqueles a quem que nos magoaram, nos feriram. Pedir para Deus de verdade, porque a gente não sabe o que a gente foi, mas coisa boa não era, né? E a outra é essa sintonia que é criada pela nossa mente. Essa sintonia ela é criada e ela monta esse laço de relacionamento entre o obsediado e o obsessor. Por isso que tem gente que vai lá num centro, toma passe 10 anos e não resolve. Por que que não resolve? Porque o passe era ruim? Não, porque a pessoa não mudou nada. Não começou a fazer evangelho no ar, não mudou suas atividades, não mudou a forma como ela fala, como ela pensa, como ela age, as amizades. E aí, se eu não mudo, o resultado não vai mudar. E aí é a ideia de você está querendo se ajudar ou não, né? Bom, era isso que eu tinha para dividir com vocês hoje. E aí agora a gente passa para as perguntas, comentários. Quem quer comentar? Ana, eu quero. Diga. É, deixa eu só, deixa eu só ver se eu consegui entender, tá? Sim. Então, vamos supor, se uma pessoa que ela tem uma mediunidade, assim, bem elevada, e ela encarna com epilepsia, vamos dizer assim. Então, quer dizer que isso pode ser algum resgate de vidas passadas e, e essa como é, epilepsia propicia ela a ser influenciada porque ela tem uma mediunidade assim já mais elevada, assim, a ser possuída, possessada? Como é que é? Você entendeu o que Julgada? eu Aham, quero? aham, É. aham. Então, algumas coisas. Primeiro, toda doença de nascença é doença kármica, tá? Então, se a pessoa. Nesse caso, a gente está falando de uma epilepsia que não tem alteração cerebral. E tem uma outra que tem alteração cerebral. Então, se alguém pegar e fizer uma imagem do cérebro, vai ver que tem alguma coisa torta. Eu não sou médica, eu não consigo entrar em detalhes sobre isso, tá? Isso é só de documentação médica que eu li e Wikipedia para entender sobre isso, para poder dar aula para vocês. Mas doenças que vêm de nascença, então nasceu cego, sem um dedo, com lúpus, que não foram causadas pela durante a gestação por qualquer motivo, por exemplo, se a mãe, claro, estava usando droga, bebendo e altera o cérebro, é outra coisa, responsabilidade da mãe, né? Mas se a criança nasce com um defeito e que muitas vezes a gente fica um problema no coração, né? Quantas de nós não conhecem gente que o bebezinho nasceu com problema de coração, passa por 5 cirurgias de coração de 1 ano de idade, não é verdade? Todo mundo tem um caso que conhece assim. Isso é doença kármica, né? Então a gente tem que entender que isso, a criança tem um resgate ali. Ela pode ter pedido esse resgate, pode tanto ser uma prova quanto pode ser uma expiação, depende, né? Porque a prova é mais do tipo, vamos ver se eu aprendi mesmo, né? Vamos testar. E a expiação é o resgate com a lei, é um pouquinho diferente, né? E a gente normalmente percebe se a pessoa está na prova ou no resgate pela atitude da pessoa perante o problema. Por exemplo, uma pessoa tem câncer, ela fica revoltada. Outra pessoa tem câncer, está uma paz. Como é que pode? Né? Ou uma pessoa tem um câncer de pulmão, mas nunca fumou.
Como pode? Então, ou mesmo uma criança pequenininha, né? Como a gente vê no St. Jude's, com câncer. Então, e algumas crianças a gente vê que navegam pelo problema que dão uma lição de paz, de harmonia para os pais, que você fala como é que pode. Então, a gente vê que a doença, ela vem aí realmente com o espírito maduro, ele provavelmente pediu, né? Então, primeira parte, epilepsia. Outra coisa, muita mediunidade, o que você falou. Sempre muita mediunidade está relacionado a uma grande dívida. Porque mediunidade significa trabalho. Então, eu preciso trabalhar. Toda vez que eu não ouço o chamado do trabalho, com a mediunidade, vira um slippery slope. Porque eu me desequilibro muito mais fácil do que outras pessoas. Eu tenho muito mais sensibilidade. As coisas mexem comigo de uma forma diferente do que mexe com as outras pessoas, né? Então, nesse caso, a gente está vendo ele, que ele já veio com essa mediunidade acentuada, porque ele tem que trabalhar a mediunidade dele. E é por causa dessa mediunidade acentuada que ele tem as crises epiléticas. Porque a atuação. O que que ele tem que fazer? Isso a gente vai ver no resto desse capítulo, não é? Porque ele fala assim, poxa, mas se. O que que acontece? Porque a gente não vai conseguir curar isso se ele não mudar. Então, para que que ele está vindo aqui? Aí o mentor fala, mas ele está vindo aqui, ele vai estar sendo ajudado, a sua mente vai estar sendo clareada, e ele vai ficar mais fácil para ele se transformar. Mas se ele não se transformar, ele não vai conseguir se ajudar, né? Não vai conseguir se curar. Eu tenho que dizer que esse capítulo ele mexeu muito comigo, é, porque eu tô vendo a história de uma tia minha que Interessante. desencarnou tem 2 anos e quando eu comecei a ler, eu comecei a entender. Desculpa, porque eu tô muito emocionada. Eu comecei a entender o porquê que eu resolvi atender o chamado. Você se lembra do recado do meu pai, né? Uhum, Pois uhum, é. Então, assim, e essa tia, ela não era tia de sangue, ela era uma tia adotada, ela veio para uhum. nossa família. É, esse capítulo, assim, é a história dela. É. É interessante, né? Porque a gente lê muitas vezes André Luiz e a gente enxerga casos reais, né? Que a gente viveu, que a gente percebe. E a ideia de André Luiz é exatamente mostrar isso para nós. E a influência da espiritualidade no nosso dia a dia. E mesmo assim a gente acha, fica com preguiça de fazer evangelho no lar e tem dificuldade de achar 15 minutos, acha difícil conseguir ir no centro, acha difícil parar para estudar um livro, 10 páginas. Isso não é crítica, gente. Eu estou falando de nós, eu não estou falando de vocês, tá bom? É nós. Porque já falei para vocês, o ouvido mais perto da minha boca é o meu. Então eu não estou falando para vocês, estou falando para mim, né? E aí a gente percebe que esse é o caminho da libertação, mas a gente lê, mas de alguma forma tem ainda essa dificuldade de abraçar de verdade essa realidade espiritual. E que ele mostra para gente que é muito presente e que é uma coisa linda, mas pode ser uma coisa muito complicada também, né? Mais algum comentário? Obrigada de compartilhar, André. Eu posso falar uma coisa? Deixa eu só falar uma coisa antes de vocês falar. Eu estou pensando nesse problema de saúde mental, né? Como a gente vê hoje, os jovens, a gente vê crianças muito jovens, ainda muito jovens, né? Passando por processos de problemas de saúde mental. Né? Se a gente for pensar, né? Na minha época, né? Sei lá, tem a idade da Célia, 50 anos atrás, e
e pensar uma criança de 10 anos ter que tomar um antidepressivo, a gente ia falar assim, imagina, né? Manda jogar futebol que resolve, né? E de repente, hoje a gente vê uma criança de 10 anos de idade tentando suicídio, né? Então, a vida espiritual da família é muito importante. Por quê? Porque os espíritos que estão reencarnando são espíritos que trazem uma bagagem difícil. A gente está no momento de transição planetária, que é um momento de vibrações muito intensas. Todas nós que somos médios, a gente sente, né? Então, agora, com a guerra, não só na Ucrânia, mas agora também no Middle East, com isso tudo, a gente sente que o mundo tá sangrando, né? Vêm esses espíritos, assim como nós, nessa última encarnação aqui na Terra, como planeta de expiação e provas. Vem sem uma fundação na família, muitas vezes espiritual. Então a gente se preocupa em dar comida direito, fazer comer salada, fazer comer fruta, fazer exercício, as coisas básicas que a gente sabe de saúde, né? Mas muitas vezes a saúde espiritual não é levada a sério. É deixada para depois, não, quando ele crescer, ele resolve. E aí a gente vê nessas histórias que essas sementinhas que a gente planta nos nossos filhos, nos nossos netos, são importantes, porque elas vão criar raízes para dar essa fundação para que, quando eles passem pelos dramas que a vida vai trazer, porque todos nós passamos por dramas, que eles tenham a firmeza de navegar por esses dramas, sem fraquejar, né? Então, a saúde mental, eu acho que está muito ligada à obsessão. Uma coisa junta com a outra, vira um círculo vicioso. Eu baixo meu padrão, eu tenho atuação. Eu tenho mais atuação, eu baixo mais. Eu tenho mais atuação, eu baixo. E como é que você sai disso? Só com guindaste. Tem que querer muito, porque a gente sabe que quando a gente está num pico de ansiedade, quando a gente está com um pico de depressão, é muito difícil sair. Então, daí ajuda médica, ajuda de um psicólogo, de um psiquiatra, e a importância da ajuda espiritual para conseguir afastar o obsessor, para a pessoa conseguir respirar e ser ajudada, que foi o que aconteceu nesse capítulo, né? Fala, mamãe. O que eu queria dizer é um adendo às reflexões que nós fizemos, porque a explanação foi muito clara. Se eu fosse pensar do capítulo mesmo alguma coisa, seria só a importância da prece, a diferença que faz a prece, né? Mas como o nosso tempo é pouco, eu queria contar para vocês o que eu lembrei para enriquecer, e que vai enriquecer a nossa reflexão. Epilepsia, como toda doença orgânica, é consequência de desequilíbrios do passado, altera o perispírito. Vejo a importância da gente entender direitinho as funções do perispírito, como a gente falou na aula passada, né? E outras vezes a epilepsia tem fundo espiritual. Então, aquele jato de energia programado, planejado para o transe mediúnico, que desencadeia um quadro semelhante à epilepsia. Eu queria perguntar para vocês se vocês sabiam que o Chico, quando era moço, recebeu lá em, não sei se foi Uberaba, tem tantos anos, a gente já nem sabe onde é que ele estava, ou se ele foi aos Estados Unidos, ele foi uma vez também para ser estudado por uma equipe americana, e fizeram o eletroencefalograma do Chico, enquanto ele estava mediunizado, era igualzinho se ele tivesse tendo um ataque epiléptico. Então, a linha divisória dessa fenomenologia espiritual, relacionada com energia, com perispírito e etc., é muito sutil, é muito difícil da gente definir preto no branco, sabe?
mas a gente sabe que tem as duas causas. E a outra coisa que eu queria contar para vocês é que enquanto a Ana estava mostrando aí os equívocos cometidos pelo Pedro, o desamor, o desrespeito, a violência e etc., que ele teve em relação ao seu atual obsessor, me fez lembrar que nós, humanidade, já tivemos 3 grandes revelações espirituais, 3 grandes momentos para sacudir o nosso despertamento consciencial. O primeiro deles foi o Decálogo, com Moisés. Qual foi o objetivo do Decálogo? É dizer para a humanidade: olha, Deus existe, existe a lei divina, respeitem a lei divina. Como aquele povo primitivo não entendia o que era a lei divina, botaram lá bem explicadinho: não matar, não roubar, não caluniar, não adulterar, etc. Para as pessoas ignorantes começarem a fazer alguma coisa menos negativa ou mais positiva, aí vocês escolhem. O segundo momento foi com Jesus. Então, veio o primeiro chamamento, a primeira projeção de luz, a misericórdia do Pai deu tempo para as pessoas pensarem um pouquinho em Deus e na vida espiritual e etc. Aí veio Jesus. Qual foi o objetivo da vinda de Jesus, da missão de Jesus? Trazer a teoria, ensinar para nós de uma forma linda, poética, amorosa, com historinha ou com exemplos práticos, que é preciso amar a Deus, amar o próximo e amar a nós mesmos. Não ficou dúvida nenhuma. Jesus falou que o amor é a lei que rege a vida. Se a gente amasse, a gente seria salvo. Se a gente amasse, a gente alcançaria o objetivo maior da vida, que é a perfeição, porque nós somos deuses, nós somos centelhas. Uma beleza, não ficou dúvida nenhuma. Mas a gente ainda não aprendeu a amar. A gente tem a teoria toda. Inclusive, nós aqui no nosso grupo sabemos direitinho falar sobre todos os momentos, todos os ensinamentos de Jesus. A gente não desconhece, mas não aprendeu de verdade. Então veio o terceiro momento, a terceira sacudida, que é agora a doutrina espírita, que a gente sabe que é o Consolador prometido por Jesus. E qual é o objetivo do Consolador, minhas queridas? É chamar a nossa atenção, alertar, sacudir, que a gente não pode ficar só na teoria, que a gente tem que sair da teoria para a prática, que a gente precisa amar, que a gente precisa tolerar, que a gente precisa ter paciência, que a gente precisa perdoar. Jesus falou: perdoar não 7 vezes, mas 70 vezes. E não é perdoar só caso cabeludo como o do Pedro, não. Todas as trombadas, em qualquer nível que aconteçam na nossa vida. Porque isso é vivenciar na prática, é sair da teoria para a prática. E é aí que a gente se ilumina, que a gente cresce, que a gente aprende. A gente está vendo aí no caso exemplificado por André Luiz, que todo esse drama consiste na ausência do perdão. Se Deus perdoa, por que é que a gente acha que a gente tem direito de não perdoar? Então, se a gente não quiser ter problemas semelhantes ao do Pedro, ou maiores ou menores, a gente tem que aprender a amar. Isso aí. Não é uma lição fácil, porque o nosso grau evolutivo ainda é muito singelo. É fácil falar, é difícil fazer. Mas, se a gente quiser feliz, como diz Emmanuel, nós somos os construtores da nossa felicidade ou infelicidade. Se a gente quiser ter saúde física, espiritual, emocional, a gente tem que amar.
né? E se a gente não tiver força, se a gente achar que não está dando conta, que não vai conseguir, o recurso da prece. Orar por nós, pedindo coragem, pedindo inspiração, pedindo lucidez, pedindo, enfim, os recursos que a gente precisa para seguir no caminho reto. E também para rezar pelo Pedro da nossa vida. Porque quando eu jogo luz nele, eu fico iluminada. Então, gratidão, André Luiz, por esse momento. Eu posso só fazer um adendo? Eu hoje assisti 2 vídeos no YouTube. Um deles foi uma carta psicografada de um ator, acho que o nome dele é Nelson Xavier. Ele fez Chico Xavier, acho que uns 3 filmes de Chico Xavier. E ele dizendo que ele se perdeu e foi para o umbral. Eu não sei se ele realmente se perdeu ou não, mas ele foi para o umbral. E lá, nas andanças, lá, Sintonia, sintonia. é, ele encontrou uma mãe que ela estava lá aperreada, porque angustiada, porque ela queria o perdão da filha, que ela matou de fome aos 5 anos. Eu sei que depois ele foi resgatado e ele foi com os mentores dele, e lá ele contou a história dessa senhora. E que tinha que encontrar, acho que o nome da menina era Luísa. E a Luísa, quando soube que a mãe estava querendo perdão, assim, ela já tinha perdoado a mãe, pelo que eu entendi, mas a mãe ainda não tinha se auto-perdoado. Perdoado. Aham. Sim. Entendeu? Muito lindo. É muito bonito. Se vocês quiserem, eu coloco lá Seria ótimo. lá no grupo. E o outro é daquela Márcia Sensitiva. E ela estava falando sobre o nosso padrão vibracional. Então, ela dizendo que a gente vibra em 25, no máximo 50, que o certo seria a gente vibrar nos 400, 500 lá de coisa, né? Veja como a gente vibra muito baixo. Ela disse que quando a gente está feliz, é lá para uns 100, 100 e pouco, mas ninguém é feliz todo o tempo, né? Aham. Então, a importância da gente manter, que aí eu acho que encaixa, né, com a lição de hoje, da gente manter o nosso padrão vibracional alto. Aham. Ninguém pode queira ser bola murcha, né? Exatamente. E lembrando que quando a gente tá com essa vibração baixa, a gente não só tá imantando o nosso corpo, nosso perispírito, mas a gente está imantando o nosso lar. E E todos que está estão próximos. atraindo energia baixa também, né? Aí Quer ela dizer, dizendo que além da Jesus nossa, a gente ainda tinha uma aura, né, que expandia por 3 quilômetros. Aí ela Não, ele dava a volta no. A gente aprende pelo Espiritismo que ele dava a volta no planeta Terra. Aí ela dizendo, você com 3 quilômetros, você já sentia aquela emoção. Então, a gente tem que vibrar, né? Para quando a pessoa estiver chegando próximo da gente, já sentir a nossa Felicidade. vibração, né? A nossa energia. muito bom. Então vamos assim, agradecendo ao Mestre Jesus, a equipe de André Luiz e de Emmanuel por esse estudo, por esses ensinamentos, por essas reflexões tão profundas, para que elas nos ajudem no nosso despertamento consciencial, na nossa transformação interior, na nossa jornada evolutiva que conta aqui na Terra. Cuida dos nossos lares, dos nossos familiares, das nossas dores e preocupações. E ampara-nos hoje e sempre. Amém. Obrigada, meninas.